sempre, que a misericórdia e a bondade do Senhor lhe acompanhe todos os seus dias, lhe acompanhe todos os seus dias, que o amor de Deus seja sobre ti, não somente hoje, mas por todo sempre, que a misericórdia e a bondade do Senhor lhe acompanhe todos os seus dias, lhe acompanhe todos os seus dias, em dias de sol, de chuva, no calor ou no frio, que a presença do Senhor venha te aquecer. Em dias de sol, de chuva, no inverno ou verão, que o Senhor te guarde sempre com sua forte mão. Que o amor de Deus seja sobre ti, não somente hoje, mas por todo sempre, que a misericórdia e a bondade do Senhor lhe acompanhe todos os seus dias, lhe acompanhe todos os seus dias, em dias de sol, de chuva, no calor ou no frio, que a presença do Senhor venha te aquecer. Em dias de sol, de chuva, no inverno ou verão, que o Senhor te guarde sempre com sua forte mão. Em dias de sol, de chuva, no calor ou no frio, que a presença do Senhor venha te aquecer. Em dias de sol, de chuva, no inverno ou verão, que o Senhor te guarde sempre com sua forte mão, que o Senhor te guarde sempre. Todo tempo, em todo lugar, por onde quer que fores, o amor de Deus está sobre ti. Em todo tempo, em todo lugar, por onde quer que fores, o amor de Deus está sobre ti. Em todo tempo, em todo lugar, por onde quer que fores, o amor de Deus está sobre ti. Boa noite, minha gente. Estamos aqui na nossa reunião online da Igreja Presbiteriana do Savoy, Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Sejam bem-vindos todos os irmãos que estiverem aqui na nossa linha, são bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso estudo bíblico de hoje, excepcionalmente online, né? Por causa das chuvas. Que Deus possa nos abençoar no estudo da sua palavra. E antes de louvarmos a Ele com alguns cânticos, nós gostaríamos de deixar um recadinho da palavra de Deus para o seu coração, lá no livro de Hebreus, capítulo 3, do versículo 7, que diz assim: o perigo da incredulidade e da desobediência. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje,
se ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que nós hoje possamos ouvir a voz do Senhor e não fecharmos os nossos ouvidos, os ouvidos do nosso coração, da nossa mente. Deus quer falar conosco, quer falar com você também. Vamos orar, vamos pedir a Deus para que nos abençoe nesta noite na explanação da sua palavra. Senhor Deus, nós queremos pedir ao seu Santo Espírito que possa visitar a cada um dos meus irmãos que estão aqui conosco, visitando também os nossos corações, perdoando os nossos pecados, nos limpando. E, ó Deus, que o Senhor possa ungir o teu servo que trará a mensagem, que o Senhor possa falar conosco e nos dar da tua graça, da tua paz, da tua misericórdia, e abençoando, Senhor, o coração de todos os que estão aqui conosco nesta noite, Pai. Visita também aqueles que estão enfermos e que o Senhor possa ter misericórdia daqueles que nós estamos pedindo já ao Senhor e também daqueles que não conhecemos, mas estão precisando do teu milagre nesta noite, Pai. Amém. Em nome de Jesus, fica conosco e recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com 2 canções. Cante conosco. Como é bom poder Aos pés da depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar em grata e súplice oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter
que andar ansioso de nada senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Ah, como é bom poder, como é bom saber. Amém. Como é bom saber, né, que nós podemos deixar aos pés de Jesus o nosso fardo, né? Talvez você esteja se sentindo pesado nesta noite e nós queremos dizer através dessa canção que a graça do Senhor, ela nos liberta, ela nos cura, ela sustenta a nossa vida, né? Então, pelo sangue precioso de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Então é só você clamar o nome santo de Jesus, porque nesse nome tem poder. Então vamos cantar juntos, é tua graça que liberta. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Repita conosco. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Amém? Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Tem sido o nosso texto base de reflexão nas quartas-feiras,
a Epístola de Paulo aos Coríntios, e nós estamos ali no capítulo 10. Hoje eu vou trabalhar, como excepcionalmente por causa da chuva, vamos trabalhar apenas um trechinho aqui especial deste capítulo, né? Basicamente é o versículo-chave, né? E o seu entorno. O versículo-chave desse trecho de 1 a 13 é o verso 12. Muito especial esse verso. O verso 12, ele aqui nos fala o seguinte: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Esse é o verso-chave, é o verso 12 do trecho de 1 a 13. Mas eu queria ler para vocês aqui o contexto, que são os versos no seu bloco textual todo, para que você entenda quais são os exemplos que Paulo usa, o argumento que o apóstolo Paulo usa sobre o que ele está falando. Veja só, no capítulo 10, do verso 1 em diante, diz assim: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. É uma palavra de exortação, mas vocês podem ver que no último versículo nos dá esperança, nos dá a alegria de que nós não estamos sozinhos nessa jogada, não estamos sozinhos no meio da provação, não estamos sozinhos no meio da tentação. E o tema dessa discussão de Paulo com os irmãos lá da igreja de Corinto, uma cidade que ela já era sinônimo de perversão, né? Sinônimo de prostituição, de maldade, de corrupção. Era um porto duplo, tinha 2 portos
para dois lados da Europa e Ásia. Então era um lugar de confluência muito grande de pessoas, circulava muita gente de muitas culturas, e quando a cultura é diluída, a moral padece. E é dessa forma, numa cidade onde era idólatra, onde havia o templo da deusa do amor, e ali haviam mais de 3.000 prostitutas, né? Cultuando a deusa do amor e levando assim o seu culto às pessoas, àqueles que visitavam a cidade. Então, nesse contexto, a igreja de Corinto não é uma igreja santinha, não. Tem casos que Paulo trata aqui, do capítulo 1 até onde nós já estudamos aqui, absurdos, como é o caso de um filho se relacionando sexualmente, tendo um relacionamento íntimo com a esposa do pai. Então, uma situação complicada, uma situação incestuosa. E dessa forma, era membro da igreja e a igreja não tomou nenhuma providência, nenhuma disciplina. Então o apóstolo Paulo teve que intervir, teve que discutir essa questão. A irmã Chloe, que visitou Paulo quando ele estava ali em Éfeso, levou todas essas informações e Paulo escreve para Corinto acerca desses problemas todos. O pessoal não gostou muito, mas tiveram que tomar providência, a liderança teve que tomar providência. Então aqui ele começa a falar, olha gente, aquele que está em pé, veja que não caia. Esse texto está falando, com seu contexto, de duas questões muito, muito importantes: da idolatria e da arrogância espiritual. A idolatria, aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, que não é o próprio Deus, dentro do nosso coração. Tudo aquilo que dedicamos devoção, amor, paixão, que não é o próprio Deus, não é o Senhor Jesus, então você pode considerar como ídolos do coração. Qualquer coisa, né? O Senhor tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. O Senhor tem que ser aquele absoluto no nosso coração. Então ele fala sobre os perigos da idolatria e sobre a arrogância espiritual. Isso ocorria também lá em Corinto. O pessoal se achava especial, a igreja estava dividida, né? A igreja estava dividida. Uns eram de Paulo, outros eram de Pedro, outros de Apolo, outros de Cristo. Eram chamados espirituais, os pneumáticos, né? Então, a igreja estava dividida. E uns se achavam mais crentes que os outros. E dessa forma, o apóstolo Paulo está advertindo a igreja. Você pensa que está em pé? Veja para que não caia, porque vocês pensam que o povo de Israel que estava lá no deserto com Moisés foi aquele mesmo povo que saiu do Egito, liberto do Egito, né? Passaram pelo mar, pelo batismo do mar, né? E depois chegaram àquele momento em que o Senhor fez com que eles bebessem água de uma pedra que os seguia, que essa pedra, Paulo diz aí, era Cristo, essa rocha era Cristo. Passaram por todo esse privilégio, foram batizados, no deserto andaram debaixo da nuvem, diz o verso 1 ao 4, debaixo da nuvem era o Senhor que dava a sombra, preservava a umidade no deserto para o povo, à noite era um facho de luz enorme, né? E o Senhor dava toda essa proteção ao povo. Paulo fala, você pensa, esse povo foi protegido pelo Senhor.
esse tempo todo. Suas roupas e sandálias não apodreceram. Passaram pelo mar, passaram pela nuvem, comeram o pão que veio do céu, o maná, né? Comeram um alimento espiritual, a bebida espiritual, né? E isso Paulo fala, são símbolos, e era a presença do próprio Cristo lá no meio do povo de Israel. Apesar dessas experiências maravilhosas que eles visualizaram, que eles participaram, experiências gloriosas. Eu imagino a alegria daquele povo quando o mar se abriu e eles puderam escapar do exército egípcio. Paulo fala, olha, apesar disso tudo, apesar de todos esses privilégios e experiências, vou te falar uma coisa. Quando eles falharam, falharam justamente no início de tudo. Não creram nas promessas do Senhor, porque o Senhor os levara, depois do mar, o Senhor os levara para o Sinai, e de lá do Sinai para a entrada de Canaã, e Moisés enviou 12 espias, e dos 12, só 2 tiveram relatórios positivos, animando o povo para tomarem posse da terra, foram Calebe e Josué. Então todos os demais espias caluniaram a terra e tiraram a disposição e a fé do coração do povo. E o que Deus fez com este povo? Deus virou para Moisés e falou, Moisés, leva esse povo de volta para o deserto. Morreram todos no deserto, aquela geração toda. Só não morreram Calebe e Josué. Até Moisés e Arão ficaram no deserto, não puderam entrar em Canaã. O povo todo, toda aquela geração, apesar de todas as experiências maravilhosas que tiveram, não tiveram o privilégio de entrarem na terra prometida. Paulo está falando isso para o povo de Corinto e para nós hoje. O enfoque é esse, a história de Israel nos serve como um exemplo e advertência. Ou a gente leva a sério essa aliança maravilhosa marcada pelo sangue de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, ou nenhuma experiência maravilhosa, espiritual, gloriosa, que você possa relatar, vai garantir a tua entrada no céu se você estiver vivendo uma vida de prostituição, né, de adultério, uma vida de idolatria, de imoralidade, substituindo Deus do teu coração. Nada vai te permitir passar a este céu maravilhoso, a esta vida eterna que Jesus tem para nós. Por quê? Porque a vida daquele que é chamado por Cristo deve ser transformada de fé em fé, de glória em glória. É um processo. Estamos sendo transformados por Deus à imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Vamos crescendo a partir da nossa fé, os desafios da vida. Por isso é que é de fé em fé e de glória em glória. A glória do Senhor vai sendo assimilada de acordo com as provações, com as tentações que vamos enfrentando e o Espírito Santo nos ajudando a vencer. E a vida cristã caminha nesse processo até a medida de varão perfeito em Cristo Jesus. Por isso, desenvolvei a vossa salvação. É a exortação de Paulo
aos Filipenses. Isso é muito importante, né? A gente tem que meditar muito claramente sobre esses ídolos do coração, coisas que nós colocamos no lugar de Deus, no coração, na nossa vida. A prostituição, a imoralidade, não levar a sério a santificação do corpo, da vida, né? E tentar ao Senhor como tentaram no deserto, né? Reclamando, murmurando, né? Que Deus não os trouxera para o deserto para matá-los. E eles que sentiam falta das comidas do Egito, sentiam falta de carne, Deus deu carne para eles, mas estavam ainda comendo a carne, estavam com a carne nos dentes quando as serpentes vieram para cima deles como maldição. E Moisés teve que rogar a Deus uma solução para que quem cresce pudesse ser salvo daquele momento. Foi quando ele teve uma solução exótica lá, Deus orientou para ele fazer uma serpente e levantar. E quem olhasse para a serpente seria curado. Jesus retoma essa ideia da serpente quando ele fala para Nicodemos, olha, o Filho do Homem será levantado como a serpente foi levantada no deserto. E quem olhar para o Filho do Homem será salvo. Então essa ideia de uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Eu acho que você já entendeu o que Paulo quis dizer. Eu acho que você já compreendeu que o texto é claro, mesmo para nós, 2000 anos depois do que o apóstolo Paulo falou, 3.000, 4.000 anos depois do que Moisés vivenciou no deserto com o povo de Israel, né? 3.500 anos. Então, essa é a palavra para hoje. Se você pensa que está de pé, cuide, zele para que não caia. Não se venda à tentação. Ah, mas a tentação é muito forte, eu sou fraquinho. Rapaz, a aprovação não vem sem a ajuda do Espírito Santo. Deus fala aqui através do apóstolo no verso 13, no verso 12 mais 1, diz assim, né? Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, ele dá o suporte, o recurso para você. Então, não desconfie da promessa do Senhor. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Essa palavra que a Sandra relembrou lá de Hebreus, lá dos Salmos, relembrando o momento que Israel viveu no deserto, é muito atual. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, busque o arrependimento, busque o caminho de volta para a cruz, olhe para a cruz, ela que quebra toda a maldição, pois Jesus tomou todos os nossos pecados sobre si, as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, tome posse disso. Faça este compromisso de morte na cruz com Jesus. A tua natureza humana foi morta ali em Cristo Jesus. Tome agora a sua cruz e siga após Jesus. Não fique brincando aí com o pecado. Não fique zombando de Deus. Assuma a sua responsabilidade e fique de pé. E fique em pé na dignidade do poder do Espírito Santo. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos nos despedir assim com esta oração. E quero orar por sua vida,
quero orar por sua família, quero orar pelos necessitados, pelos enfermos de nossa igreja. O Senhor e de outros lugares também, quem tiver na nossa linha aí, que Deus tenha misericórdia, abra o seu coração, coloque a sua dor diante do Senhor, e o Senhor é capaz e tem poder para ver e resolver qualquer problema. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus amado, Deus de misericórdia, Pai eterno, Paizinho querido, o Senhor deixou esta palavra abençoada para todos nós, Senhor, através do apóstolo Paulo, aos irmãos lá da igreja de Corinto, que estavam vivendo os seus problemas, as suas peculiaridades. E nós também estamos aqui, Senhor, vivendo os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lutas. E precisamos da tua ajuda, do teu poder, da tua clareza. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor que escreveu isso através do apóstolo Paulo, o Senhor é quem está tocando os nossos corações para que tenhamos uma vida santa, em crescimento, na glória de Jesus Cristo, teu Filho. Por isso, Senhor, rogamos a tua misericórdia sobre nós. Que o Senhor venha com graça e bênção sobre todos nós, nos dando clareza, nos ensinando nesta noite, nos dando paz, porque só o Senhor tem a verdadeira paz. E em Jesus nos abriu o caminho para a paz com o Pai. Por isso, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados e podemos ter paz com o Senhor, meu Deus. Derrama da tua bênção sobre nós nesta noite. Vem sobre cada pedido, Senhor, ouve, recolhe cada pedido dos meus irmãos aqui nesta linha de transmissão, que o Senhor esteja ouvindo cada oração e derramando das tuas bênçãos sobre cada um. Que o Senhor abençoe os nossos familiares, nossa mãe, os nossos irmãos, todos os nossos queridos sobrinhos, parentes. Te damos graças, Senhor, pela notícia boa que tivemos sobre a tia Marinha lá no Ceará, mas rogamos que o Senhor esteja confirmando a tua bênção sobre a vida dela. Acima de tudo, rogamos que o Senhor esteja fazendo a tua vontade sobre a vida dela e glorificando o nome de Jesus. Assim como a vida dela, tantos outros irmãos, a Fátima Silveira, e tantos outros, ó Pai, necessitados, Marcelo Setúbal, a Jô, ó Pai, rogamos a tua bênção sobre todos eles, sobre os enfermos da nossa igreja, Senhor. Que o Senhor esteja visitando a cada um e abençoando em nome de Jesus, abençoando os nossos filhos, os nossos sobrinhos, ó Pai, nossa netinha. Derrama da tua bênção sobre todos agora, Senhor, e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça sempre o teu viver. Que a chuva caia suave sobre o teu lar, até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus, o Senhor, levante sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Deus, o Senhor, te abençoe, te dê da sua gloriosa e maravilhosa paz, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe, amados. Vai o nosso abraço aqui para todos os queridos que estão aqui alinhados assistindo. Queria deixar um grande abraço para o casal da nossa igreja que está fazendo aniversário de casamento, o Adriano, a Monique, né? E a Carol tá completando mais um ano de vida também Isso, hoje. também. Deus abençoe vocês, um grande abraço carinhoso. Amém. Obrigada por vocês ficarem até agora conosco. Tô vendo um monte de carinha aqui, mas não dá para reconhecer. Depois a gente vai ver quem é que estava aqui conosco, quem passou por aqui, quem ainda vai passar. Que Deus abençoe vocês. Grande abraço a todos. Boa noite.